Fala aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Daniel Alves do canal de Ciências Exatas. E na aula de hoje vamos dar continuidade aí à resolução do PET 3, semana 1, terceiro ano do ensino médio. O assunto é geometria analítica. Agora estamos no exercício de número 3. Nesse exercício vamos usar aí novamente o conceito de distância entre dois pontos que utilizamos no primeiro exercício. Já deixei aqui a fórmula da distância entre dois pontos, essa fórmula que pode ser deduzida com o teorema de Pitágoras. Então vamos lá, uma questão aí da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A distância entre os pontos A e B deu as coordenadas aqui do ponto A, menos 2 e y, as coordenadas do ponto B, 6 e 7. A distância entre esses dois pontos é 10. Ele quer saber então qual que é o valor da ordenada do ponto A, ou seja, qual que é o valor do y, né? No caso o y do ponto A. Então é bem simples aí, vamos utilizar essa fórmula aí, ó. Então vamos lá, ó. A distância entre os pontos A e B já é dada, porque falou que ela é 10. Então eu tenho 10. Esse 10 ali eu posso elevar ao quadrado, ou seja, essa raiz aqui ela vai voltar para o primeiro membro em forma de potência, em forma de expoente. Então ela volta para cá em forma de expoente, ó. 10 elevado a 2, tá? Lembra sempre o seguinte, se eu tenho uma raiz no membro, se eu quiser pegar essa raiz e voltar ela e passar ela para o primeiro membro, ela pode passar na forma de expoente, a operação de potenciação, que são operações inversas, né? Na multiplicação, lembra lá, quando você vai resolver uma equação, se está multiplicando de um lado, passa para o outro lado dividindo. Por quê? Porque o oposto da multiplicação é a divisão. Aqui é a mesma coisa. O oposto da radiciação é a potenciação. Então, quando você muda de lado aqui, a operação também vai mudar. Então, de um lado está fazendo a operação de radiciação, do outro vai fazer a operação de potenciação. Então essa raiz aqui, ela vai voltar aqui para o primeiro membro, com a operação de potenciação. Então fica 10 elevado a 2. E aí eu vou ter, ó, o x do ponto B é 6, menos o x do ponto A é menos 2. Esse menos com esse menos fica mais. Mais 2 elevado ao quadrado. Mais o y do ponto B é 7, menos o y do ponto A é o y, que eu quero achar. Então agora eu tenho 10 elevado a 2 é 100. 6 mais 2 é 8 elevado a 2. Aqui está faltando 2, elevado a 2. Mais. Isso aqui é um produto notável, então você pode desenvolver ele, tá? Se você não lembrar como é que é a regra para desenvolver um produto notável, você pode também usar a distributiva, né? A propriedade distributiva, que é 7 menos y, que multiplica 7 menos y. Aqui você tem a base e o expoente. O expoente significa que eu vou multiplicar a base 2 vezes por ela mesma. Então eu vou ter 100 igual 8 elevado a 2, 64, mais. E aqui eu posso multiplicar, ó. Faço aqui, ó, 7 vezes 7, depois 7 vezes y, depois y vezes 7, depois y vezes y. Então eu vou ter, ó, 7 vezes 7, 49, 7 vezes menos y, menos 7y, menos y vezes 7, menos 7y, menos y vezes menos y, mais y ao quadrado, porque menos vezes menos é mais. Então eu vou ter agora 100 igual a 64 mais 49, menos 7y é menos 14y, mais y ao quadrado. Você não pode somar y com y ao quadrado não, tá? Posso somar aqui é y e aqui é y, então eu posso somar aqui os coeficientes, tá? Sempre que a parte literal for igual, você soma os coeficientes. Nesse caso eu vou somar porque aqui é menos, então você soma e repete o sinal do maior. Então,
Ajustando aqui, eu vou ter então, ó, y ao quadrado menos 14y. Aqui eu posso somar o 64 mais 49. Para você somar de uma maneira mais rápida, você pode fazer aqui, ó. 60 mais 40 é 100. 4 mais 9 é 13. Então eu já sei que essa soma aqui vai dar 113. Correto? Esse 100 aqui, ele vai trocar de lado. Então ele vai ficar menos 100. Tudo isso igual a zero. Tá? Esse caso aqui, o único que eu troquei de lado aqui, ó, foi o 100, né? Que de fato veio pro lado, veio aqui pro segundo membro. Tá? Eu só inverti ali. Então vai ficar y ao quadrado menos 14y mais 113 menos 100, isso aqui vai dar 13. Igual a zero. Então ali eu cheguei ali numa equação de segundo grau. Uma equação onde o coeficiente A é 1, porque não apareceu o número aqui. O coeficiente é 1, o B vai ser menos 14 e o meu C vai ser 13. Você pode resolver isso aqui de duas maneiras. Você pode resolver utilizando a fórmula de Bhaskara, utilizando a fórmula resolutiva da equação, a fórmula de Bhaskara e o delta. Então chegamos aqui numa equação de segundo grau. Então você tem duas maneiras de resolver. Você pode resolver calculando o delta e depois aplicando a fórmula de Bhaskara, ou também você pode resolver por soma e produto. É uma outra maneira que nós temos também de efetuarmos cálculo ali para achar as raízes. Fica a critério de cada um. Ok? Então o que nós podemos utilizar ali para resolver essa questão? Então vamos utilizar nesse caso Então, galera, nós chegamos aqui na equação de segundo grau. Nós podemos resolver de duas maneiras, calculando o delta e, em seguida, usando a fórmula de Bhaskara para achar o y' e o y duas linhas. A outra maneira é usar soma e produto. Como é que eu uso soma e produto aqui? Ó? Então, vamos lá. Ó. Eu quero dois números cuja soma seja 14... e cujo produto seja 13. Dois números cuja soma seja 14 e o produto, a multiplicação entre eles, seja 13. Então vamos começar pela multiplicação. Ó. Dois números que eu multiplicar vai dar 13. O 1 vezes 13. Como o 13 é um número primo, ele só tem dois divisores, o 1 e ele mesmo. Então 1 e 13. Se eu somar 1 e 13 dá 14, dá. Então, ou seja, as minhas raízes é justamente 1 e 13. Então, ou seja, meu y' é 1. O meu y, duas linhas, é 13. Então, logo, os possíveis valores de y é 1 e 13. Tá? Então, aqui, ó, a minha solução aqui para esse caso é 1 e 13. São os possíveis valores ali para o y. Ele pode assumir os dois valores, 1 ou 13, e é possível achar a distância utilizando esses dois valores aí. Ok? Então com isso aí encerramos mais uma resolução de exercício aí do PET volume 3, semana 1, terceiro ano do ensino médio. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.